Eu sou a Juliana Contaifer. E eu sou a Larissa Alvarenga. Hoje nós vamos contar no podcast Nas Ondas do Asfalto sobre como as redes sociais ajudam um caminhoneiro a lidar com a solidão da vida de tapetão. E os desafios para a saúde mental enfrentados pela categoria. Menino, a vida de um caminhoneiro na estrada, muitas das vezes, com mais que seja de movimentos na BR e muita gente, para nós que viajam muito, a saudade da família é muito grande. Não adianta a gente ligar, não é a mesma coisa de chegar, abraçar, de ter aqui contato. Tem hora que aperta, meu filho, aperta, a solidão dói, a ligação não contenta. Não mata a saudade, é o afeto mesmo, é o abraço da família, daqueles que amam. O caminhoneiro é, por força da profissão, um solitário. Ele ou ela vive na estrada longe de casa, acompanhado apenas de música, dos pensamentos ou do silêncio durante os milhares de quilômetros rodados por aí. Perde aniversários, comemorações da família, o convívio do dia a dia e até a oportunidade de estar presente em momentos complicados da vida de pessoas queridas. A liberdade de viver sem pouso certo tem infinitos benefícios, mas também traz perdas e torna a categoria dos motoristas de caminhão e carreta uma das mais sensíveis e aptas a desenvolver doenças mentais. Tudo que a gente faz na nossa vida tem um preço, e o nosso preço a gente paga com a solidão. O machismo também atrapalha, e muito, o movimento de buscar ajuda e reconhecer que existe um problema de saúde mental e que ele precisa ser tratado. O assunto da saúde mental se popularizou nos últimos anos por conta da pandemia. Estima-se que os atendimentos psicológicos aumentaram até 60% no período, quando a população passou a discutir a necessidade de acompanhamento profissional para lidar justamente com a solidão e com o peso da insegurança trazida pelo coronavírus. Para aplacar a solidão das estradas e dividir um pouco do fardo carregado no dia a dia, um remédio popular e antigo é a comunicação. Seja com o tradicional rádio PX, aplicativos que simulam um rádio, o YouTube ou o famoso WhatsApp, os caminhoneiros conversam com conhecidos e desconhecidos durante as madrugadas e nas folgas, e criaram até uma linguagem própria, que é reconhecida como uma resistência simbólica ao avanço da tecnologia e do tempo. É um turbilhão de emoções que a gente sente. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá. A nossa companhia na estrada é o WhatsApp, é as redes sociais. A gente faz amizade, acaba se encontrando, aquilo cria uma expectativa que faz com que diminua a solidão. Antes do celular, da internet e até da televisão, o principal meio de comunicação da população mundial era via ondas do rádio. Não era diferente para os caminhoneiros. Até o começo dos anos 2000, o serviço Rádio do Cidadão, chamado de Rádio PX, era a principal ferramenta da categoria para manter contato com outras pessoas. Por meio de um rádio instalado na carreta, os motoristas conversavam entre si, com amigos e desconhecidos. A princípio, era para se inteirar de acidentes na pista, buracos, onde era melhor para comer ou onde era perigoso demais estacionar o caminhão durante a noite. A comunicação pelo rádio não é só para pedir ajuda ou se informar sobre as condições da estrada, mas também para bater papo, conhecer gente de outros lugares e encontrar pelo aparelho de rádio pessoas que estão passando por problemas parecidos e entendem a dificuldade que é viver tão longe de casa todos os dias. O professor de Linguística Tiago Leite, do Instituto Federal de Goiás, o IFG, é um usuário do Rádio PX desde 2000, quando foi apresentado ao mundo peixeiro por um amigo que estava começando na profissão de caminhoneiro. Ele não tem um caminhão, mas tem o PX no carro até hoje e acha a comunidade tão interessante que decidiu usá-la como tema de sua tese de doutorado.
O trabalho do Tiago é sobre a linguagem criada pelos caminhoneiros, especificamente para o uso do rádio. É uma linguagem muito própria, muito particular. Inclusive, eu falo muito sobre a resistência dessa linguagem, que essa linguagem própria, esse modo próprio de dizer, acaba produzindo uma resistência simbólica. Algo comparado a um vocabulário próprio de uma comunidade que resiste, né? Esse gueto, né? Esse reduto de resistência. Então, essa linguagem própria, em última instância, é uma linguagem que mostra, né? Mostra um funcionamento de resistência simbólica, porque os membros dessa prática poderiam simplesmente, né? Dizerem de um modo popular, só que vai muito além disso, porque tem toda essa linguagem própria. Boa noite a todos aí, boa noite aí aos macanudos que estão por aí. Por aqui tá fazendo frio e tá chovendo, você tá doido? Sexta, Sergipe, por aqui também cargueiro pesado, viu? Negócio de palito doce, Romeu e Julieta, caixa em cima e caixa embaixo, viu? E é tudo negócio de traçado, você tá doido? Aqui eu carrego o bolinho do gringo, bolinho do japonês. É o que eu puxo aqui na região, bolinho do japonês. Juliana, a conversa pelo PX é cheia de jogos de palavras, né? A categoria usa essas expressões no dia a dia? O trabalho do Tiago é sobre a linguagem criada pelos caminhoneiros, especificamente para o uso do rádio. Por exemplo, não se diz a palavra mão, e sim munhequeira. Quando duas pessoas marcam de se encontrar presencialmente, é um bigode a bigode. O patrão sempre se chama capa 10 e a cachaça é o suco da confusão. Os caminhoneiros, os colegas, são identificados como macanudos e o reco-reco nas costelas, que é um termo bem poético, significa um abraço. Ramiro Alves, 65 anos, é caminhoneiro e começou nas estradas em 95. Ele estava desempregado, mas tinha um dinheirinho guardado e decidiu comprar um caminhão. A ideia era não ser empregado de ninguém. Ele ganhou as estradas e circulou por pelo menos uma década levando carvão por Minas Gerais. Depois de um tempo, ele arranjou um emprego fixo perto de casa e deixou a carreta de lado por alguns anos. Mas a estrada chama, e quem já dirigiu caminhão sabe que a liberdade de rodar pelo país inteiro, conhecendo pessoas por onde vai, mesmo com todos os problemas da vida na estrada, é algo viciante. Anos depois, Ramiro voltou para a boleia. Na primeira temporada atrás do volante, ele era um peixezeiro e contava com um rádio no caminhão para fazer companhia durante as viagens. Ele organizava com os amigos e entravam todos em uma canaleta, como é chamado o canal de rádio, e ficavam ligados durante o caminho. O PX nos dava essa tranquilidade de estar comunicando entre o melhor posto para se parar, o melhor restaurante para poder parar para almoçar ou jantar, um local que seria mais barato. Essa era a função até mesmo de te abrir os olhos diante da rodovia, se tinha gado, nessa época tinha muito gado na rodovia, algum acidente também grave, que poderia a gente vir a chocar no próprio acidente. Então a gente era sempre comunicado isso. De tanto papo para lá e para cá, impossível não fazer amizade. Até para evitar o sono durante a madrugada, os peixezeiros conversam noite adentro sobre tudo e qualquer coisa com pessoas praticamente desconhecidas que estavam passando por rotas semelhantes ou que só precisavam de companhia para se manter alerta na estrada. Passava-se a ter uma amizade, não só uma amizade, como uma irmandade. Nessa época a gente tinha um privilégio muito grande de que quando a gente tinha algum problema na rodovia, a gente entrava em contato, parava 2, 3, 4 atrás para poder ajudar. Infelizmente, isso já não mais acontece, né? As pessoas hoje se tornou muito individualistas. Às vezes você está parado na pista, o cara simplesmente dá um buzinadinho e vai embora. Nessa época não, você comunicava, os caras paravam, todo mundo ajudava e era solidário. Hoje está meio difícil isso acontecer. Em 2006, a Anatel regulamentou o uso dos rádios amadores. A partir desse momento, os usuários passaram a pagar pelo uso do equipamento e passar por um teste para utilizar o meio de comunicação. A taxa não é exorbitante, custa menos de R$10 e tem validade de 1 ano.
O órgão explica que há cerca de 70 mil entidades licenciadas ou dispensadas de autorização no Brasil, mas que não é possível precisar quantas pessoas exatamente usam oficialmente o serviço Rádio do Cidadão, já que muitas têm a licença, mas não usam, ou faleceram e a Anatel não foi comunicada. Uma das principais justificativas para a importância da regulamentação é a possibilidade de interferência com rádios usadas pela polícia ou pelo exército. Quem usa o equipamento certificado e tem a licença sabe como evitar esse tipo de problema e pode ser responsabilizado caso aconteça. São durões, não demonstra sentimento, homem não chora, muito prevalente essa característica na classe dos motoristas de caminhão. Não admitir que precisa de ajuda também, né? Achar que é uma fraqueza, demonstrar que precisa de ajuda. E falta, né, um pouco cuidado com a saúde, no sentido de realizar exames rotineiros, exame médico periódico também. Poucos têm esse cuidado por conta do trabalho, né? Quem diz isso é a psicóloga Josiane Ignácio, que atende caminhoneiros pelo SESC Senat, uma iniciativa criada para promover conhecimento e garantir a saúde dos motoristas do Brasil. Com unidades em todos os estados do país, os caminhoneiros podem parar e passar por uma consulta odontológica, médica ou ser atendido por um psicólogo. Josiane conta que o programa foi pensado em um primeiro momento para atender motoristas em geral que tinham problemas com o uso de álcool e outras drogas. Apesar dos números, a adesão foi considerada baixa, mesmo com a grande quantidade de caminhoneiros que sofrem com o vício. Ela acredita que um dos motivos para a baixa procura no primeiro momento foi justamente a principal característica da profissão: estão sempre em trânsito. Se hoje estão sendo atendidos no Rio Grande do Sul, na próxima sessão podem estar no Pará. E as grandes distâncias percorridas são um dificultador do acompanhamento necessário para quem lida com vícios. Com a ajuda do teleatendimento e a popularização da terapia desde o começo da pandemia, quando o tema da saúde mental voltou a estar em evidência, os atendimentos têm aumentado. 70% dos atendimentos para motoristas de caminhão, a demanda, as queixas, a queixa principal é de depressão. Tá? Depressão em primeiro lugar, em segundo lugar, ansiedade, e em terceiro lugar, a queixa é de dificuldades, de problemas familiares, principalmente no casamento. Segundo ela, esses são dois dos principais motivos de afastamento da atividade entre os caminhoneiros. A Josiane conta que alguns pacientes reconhecem que estão com uma tristeza muito grande sem motivo, ou se sentindo muito agitados e desatentos durante o dia. Muitos acham que estão ansiosos por se sentirem impacientes, não aguentam esperar na fila para carregar a carreta, mas alguns casos são apenas uma dificuldade em saber lidar com os próprios sentimentos. Autoconhecimento também é o propósito da terapia, lidar com os sentimentos, entender o que está passando, se é ansiedade, se é depressão, se tem histórico na família, né? O que está desencadeando, se a profissão está contribuindo para desencadear aquele problema mental, o que está acontecendo, né? É todo um histórico que precisa ser feito para chegar num diagnóstico. Agora, Juliana, a profissão dos caminhoneiros é cercada de muita pressão. Isso contribui para esses altos índices de depressão? A psicóloga me explicou que, além dos fatores biológicos e questões genéticas, a predisposição para desenvolver doenças mentais entre os caminhoneiros tem muito a ver também com a pressão sofrida por esses profissionais no dia a dia. Além da solidão, há ainda a pressão de tempo, de precisar chegar com a carga em um horário determinado, o preço do combustível, que enfrenta uma alta história que tem impacto direto no bolso do caminhoneiro, a alta concorrência, o seguro, a manutenção do veículo e achar um lugar para dormir que tenha segurança, condições de higiene e que tenha uma boa alimentação. E nem sempre isso é possível. Então tem uma série de fatores que vão muito além da questão da privação do sono, de muito tempo de trabalho, de baixa remuneração e do próprio estresse do trânsito, né? Ricardo Regelli, médico do tráfego e um dos vice-presidentes da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, ABRIMET, adiciona mais uma doença mental à lista: o transtorno do estresse pós-traumático,
Muitos caminhoneiros são assaltados ou se acidentam e levam esse trauma na boleia. Em geral, os sintomas que devem ser destacados são tristeza e melancolia grandes. Falta de energia, de interesse, a pessoa se sente culpada, tem dificuldades para se concentrar, para focar, perde ou ganha apetite. E em casos mais sérios, pensa sobre suicídio. Quando a gente fala de doença física, né? Tá com uma dor de garganta, tá com uma dor de cabeça, tá com alguma outra situação, é muito mais fácil perceber, né? Mas quando se trata de doenças mentais, distúrbios mentais, às vezes é uma tênue divisa entre o normal e o anormal e que a pessoa acaba não percebendo. E frente a todas essas adversidades que esses motoristas de longo percurso, esses caminhoneiros acabam enfrentando, muitas vezes essas questões relacionadas à ansiedade, à depressão, acabam sendo passadas por alto. E esses sinais de irritabilidade, cansaço, né, precisam ser verificados, porque certamente podem ter alguma relação com a questão de saúde mental. Ricardo lembra ainda que dirigir cargas pesadas por horas a fio não é algo simples e mecânico, como dirigir um carro durante o dia. Apesar de estarem acostumados a conduzir o veículo enorme há anos, o estresse é alto. E manter a carreta pesada, o motorista e outros veículos em segurança, é uma responsabilidade que pode deteriorar a capacidade mental do caminhoneiro. É um trabalho que a gente pode até classificar como penoso, porque não é um trabalho que ele fica naquele tradicional horário de trabalhar 8 horas por dia, porque sempre há uma hora extra, sempre há um prolongamento do seu horário, porque ele não pode parar o caminhão em qualquer lugar. Nós temos outros fatores também, como as próprias questões das paradas. Ele precisa parar, estacionar o seu caminhão para fazer o seu repouso, fazer o abastecimento do veículo, a manutenção do veículo em locais que existam segurança, existam condições de higiene, que tenham uma boa alimentação, e nem sempre isso é possível. A questão das paradas é bastante séria. A Fran contou para Juliana que muitas vezes, depois de um dia inteiro dirigindo, a parada só tem um banheiro químico, não tem local para banho ou água encanada para os motoristas. E a situação é ainda mais complicada para as mulheres. O pior é isso. Você trabalha, rala o dia inteirinho, daí você quer parar no final do dia algum ponto de apoio bom, que tenha banho, que tenha um suporte, para você ficar mais tranquilo. Daí não tem, você tem que tomar banho de balde, né? Esquentar água, alguma coisa, para ver se toma banho, porque tem lugares que nem banho tem. A situação ainda não é fácil. Essa reclamação é comum entre os caminhoneiros, Juliana? O Ramiro também falou sobre isso e contou que tem posto que só autoriza o caminhoneiro a passar a noite e se abastecer o tanque no local. Aí eles precisam parar na rodovia, que é perigoso, e os postos da polícia rodoviária ou os pedágios, por exemplo, não foram feitos para parada. Toda vez que eles param, alguém logo pede que eles saiam. Todo esse contexto de dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros também facilita outro problema: o uso de álcool e drogas para se manter acordados, chegar ao destino na hora certa, para lidar com a solidão e esquecer a dor de estar longe da família e amigos. A Josiane explica que, com o mundo nas costas, o uso de drogas acaba virando uma fuga. Ainda que seja feita fora do horário de expediente, as consequências transbordam para o dia a dia. Olha, esse é um dos objetivos de uma parte muito chata na vida do caminhoneiro. Porque o tempo inteiro você é solitário, né? Raramente você tem alguém para você bater papo do lado, né? Você sempre anda sozinho, e é aí que vem uma série de situações que é chato. Ou o cara passa a fumar demais, ou o cara passa a beber demais. É porque a solidão realmente é tão ruim que dói, né? Todas essas dificuldades e o desenvolvimento de doenças mentais têm impacto não só para o motorista, mas também para o trânsito em geral. O Dr. Ricardo explica que todos os sintomas aumentam o risco de perder o controle e causar um acidente de trânsito. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, de 2019, que mapeia o perfil dos caminhoneiros do Brasil, 11,7% da categoria disse já ter tido ou tratado o estresse.
Apenas 3,6% dos motoristas afirmou já ter tido ou tratado problemas psicológicos, o que mostra que boa parte dos trabalhadores provavelmente sente os sintomas, mas nunca procurou ajuda. Mas nem tudo é negativo. A pesquisa também mostra que o segundo maior ponto positivo de ser caminhoneiro é, segundo os motoristas, a possibilidade de conhecer pessoas novas pelo caminho, seja via rádio, pela internet ou ao vivo, nas paradas e destinos. Porém, um dos meios mais tradicionais para conhecer novas pessoas vai se tornando cada vez mais raro. Com a regulamentação e fiscalização, além da facilidade de lidar com o smartphone, o rádio PX, que era considerado tradicional entre os caminhoneiros, foi deixando de ser utilizado. Muitos pexizeiros continuaram usando de forma ilegal, correndo o risco de serem pegos em blitz e pagar uma multa de cerca de R$10 mil. Com a melhora da rede de telefone e internet pelo país e a possibilidade de ter um celular moderno, o rádio foi sendo substituído aos poucos pelo WhatsApp, onde os caminhoneiros se comunicam majoritariamente por áudio. São vários os grupos que reúnem trabalhadores desconhecidos. Os convites podem ser encontrados facilmente na internet. O Ramiro conta que hoje em dia muita gente já largou o PX e só se comunica pelo WhatsApp mesmo. A fiscalização ficou muito intensa e até vezes multa da própria Polícia Rodoviária tomava o rádio e fazia aquele monte de... e alguma situação constrangedora. Então, quando surgiu o celular, que aí a gente partiu para o WhatsApp, ficou mais rápido e eficiente, porque a maioria do trecho que a gente roda hoje tem cobertura, então é muito fácil de falar. E a gente já falava direto e ouvia a resposta de imediato. E o PX não, você fala, espera um minutinho para o cara contactar, absorver aquilo que foi feito e para poder te retornar. Então isso demorava um determinado tempo. O Ramiro explicou que o WhatsApp é fácil, rápido e te coloca em contato também com a família. Nos anos 90, quando começou a puxar carvão, como ele diz, o jeito de ligar para casa era pelo orelhão. Na escolha por conversar com desconhecidos ou com amigos, já que o meio é o mesmo, hoje em dia os caminhoneiros pouco falam entre si durante o caminho. O levantamento da CNT também mostra que 87,8% dos caminhoneiros possuem computador, notebook, tablet ou smartphone. E 98% escolheu o celular como equipamento usado com maior frequência. 87,7% tem acesso à internet. E 90,6% entra na internet todos os dias. A rede social preferida dos caminhoneiros é o WhatsApp. 98,1% da categoria afirma ter o aplicativo. E 88% diz que esta é a rede mais acessada. A greve dos caminhoneiros entra no terceiro dia nesta quarta-feira. Caminhoneiros pararam o trânsito nas principais rodovias brasileiras nesta Em São Paulo teve carreata e buzinaço. Ainda que a organização da comunicação entre os caminhoneiros esteja mudando, a maioria deles está em pelo menos um grupo. A paralisação de 2018, por exemplo, que parou o país e criou filas quilométricas nos postos de gasolina para protestar contra o aumento do preço do diesel, foi organizada basicamente pelo aplicativo. Um grupo passa a mensagem para o outro e, eventualmente, a categoria inteira fica informada sobre a mobilização, quase em um esquema de pirâmide. De acordo com uma pesquisadora da Universidade de Harvard, a paralisação foi a maior mobilização mundial já feita pelo WhatsApp. A Franciele Souza Oliveira Thomas, de 28 anos, é caminhoneira e faz parte de vários grupos de WhatsApp, a maioria com outras mulheres companheiras de profissão. Ela conta que o aplicativo também é uma forma de manter a segurança entre os grupos de mulheres caminhoneiras, que são minoria absoluta, mas que formam um grupo unido. Não é fácil. A gente tem um grupo, sim, a gente fala da vida pessoal da gente, desabafa, manda onde tá, manda localização para ver se dá certo de estar encontrando uma com a outra. Fala sobre, notícias se o trânsito tá parado, se teve acidente, alguma coisa do tipo, da vida da gente também, né? Ali, o WhatsApp veio para ajudar, para unir, né? Para simplificar a vida da gente, de encurtar as distâncias, né, na verdade.
Nos grupos, além dos amigos que fez pessoalmente nas empresas que trabalhou, ela já conheceu muita gente nova e já até arranjou emprego para mulheres que nunca viu ao vivo, mas que fazem parte da panelinha do WhatsApp e por dividirem os pontos positivos e negativos da profissão por mensagens de áudio, se tornaram amigas. Quando eu entrei na empresa que eu trabalhava anteriormente, tinha vários motoristas, inclusive eu levo elas para a vida, são irmãs que a estrada me deu, né? Daí, consequentemente, amigas delas, como elas já conheciam mais pessoas por estarem há mais tempo na estrada do que eu, daí acaba fazendo amizades, né? Por causa disso. Amigos de amigos, né? Já conheci sim, tentei arrumar serviço para uma garota, não conhecia ela, conhecia pelo WhatsApp somente. Aí depois eu vi ela pessoalmente, a gente já carregou algumas vezes juntas. A gente costuma fazer bastante amizade, isso aí de grupo, de amigos, né? Ela conta que no grupo elas conversam de absolutamente tudo. Dos problemas da estrada, acidentes, onde evitar o trânsito, até discussões profundas sobre a vida na estrada, as tretas de família e assuntos do coração. Tudo em áudio para lá e para cá. Fran depende do sinal do celular para responder e só o faz quando o caminhão está parado. Até para responder a reportagem, foi necessário alinhar com ela quando poderia falar, seja em um momento de manutenção do caminhão ou antes de dormir em uma parada na estrada. Apesar da tecnologia estar de pouco em pouco feiçando a existência do rádio PX, ele ainda é muito utilizado no interior do país e na região norte, onde muitas vezes não há sinal de celular, e o caminhoneiro precisa pelo menos da possibilidade de pedir ajuda caso aconteça algum acidente na estrada. Os mais saudosistas, mas que largaram o uso do equipamento, encontram opções no próprio celular. Aplicativos como o Zelo, que faz às vezes do walkie-talkie, funcionam basicamente como o PX, mas sem a necessidade de regulamentação. O usuário encontra um grupo ou é convidado, se inscreve com um QRA, que é uma espécie de nome de guerra, e pode mandar mensagens de áudio. O app fica reproduzindo o som o tempo inteiro, mesmo quando está fechado, simulando mesmo um canal de rádio, ainda que sem ruído típico. A reportagem do Metrópolis entrou em um grupo que se auto-intitula como PX Online, que tem mais de 98 mil pessoas inscritas, segundo os usuários. Apesar de os participantes terem sido super solícitos e simpáticos com a reportagem, foi difícil convencê-los a se identificar. Eles respondem pelo QRA e por isso vamos usar apenas o nome escolhido por eles. Alguns dos participantes ainda usam o PX, como é o caso do Jonathan, que fala direto do Pará. Rádio PX aqui para a região do Pará, boa noite para todo mundo. Serve para nós que anda na estrada de chão quando o caminhão quebra, para pedir ajuda, bom demais. Rapaz, aqui na Transamazônica, aqui no Pará, ela serve para comunicação, porque não é todo lugar que pega celular, aí nós usamos a Rádio PX para a região daqui. Ele explica que durante o dia os caminhoneiros costumam deixar o PX desligado, porque gasta muita bateria do caminhão e é importante que ele funcione em caso de acidentes ou caso o caminhão pare de funcionar em um local onde não há cobertura de internet. Os participantes do grupo me explicaram que hoje o equipamento serve basicamente para se informar. O Conversê mesmo fica mais para o Zelo. Mas como o aplicativo funciona basicamente como um rádio, a cultura da comunicação não se perde. Então, Juliana, é para isso, né? Se interagir, se formar. Né? O PX serve para formação aí. E, na verdade, o PX era mais para informação, mais para cargueiro, né? Era mais para os cargueiros, para informações, para base. Hoje tem um Zelo aí, já tem um tempinho, né, que existiu o Zelo. E agora nós estamos no Zelo pelo celular, as internet, estamos por cá. Mas o PX em si ali é para se comunicar, se interagir, trocar informações, muito bom. Ei, Juliana, deixa eu te falar, PX, eu que sou cargueiro, a gente usa muito para conversar entre parceiro que tá na estrada, 4, 5 caminhão, aí como os caras não podem estar dentro do mesmo caminhão, aí fica conversando um com o outro. É só para conversar entre amigos mesmo. A não ser que você esteja falando do PX Online, né? Que aí é outro 500, que é pela internet e fala com o Brasil todo, aí é diferente. Ô, Claudonê, eu acho o PX muito interessante ainda para caminhoneiros, né, ou quem tá na estrada aí.
esteja em lugar que não tenha sinal de telefonia, tá? Que tenha dificuldade de telefonia, de propagação, de tudo. O PX é válido, tá? Eu acho válido. Para quem está na estrada, é válido, principalmente os cargueiros pesados, né? As vozes são do Cleudenir e do Sérgio, além do Jonatas. Ele explica que o Zelo não é novidade e foi criado em 2011 para competir com o Nextel, que era moda na época. Hoje em dia é fácil conversar com gente do mundo inteiro pelo celular, ainda mais com a rede se tornando cada vez mais democrática. No grupo, há caminhoneiros também de Portugal e dos Estados Unidos, que de vez em quando entram para compartilhar como é a vida fora das fronteiras do Brasil. Ainda que a maior parte das conversas seja basicamente sobre como está o clima na parada de cada caminhoneiro. Aqui sempre tem gente online. Nós temos aqui, para ser sincero, deixa eu falar por aqui, 93.475 assinantes. Quase 100 mil assinantes no Zelo. O WhatsApp não vai suportar essa turma toda, né? E aqui, você fala aqui, vai escutar, quem tiver online vão ouvir tudo aqui que nós estamos falando ao vivo. Por aqui está sendo ao vivo real, tempo real por aqui. O Zelo acho mais interessante, mais bacana, entendeu? E é bom também, viu? Para se manter acordado de madrugada e tal. Para trocar ideia, Juliana. Essas coisas aí, informação também. Outra opção de rede social, ainda que menos usada, é o YouTube. Alguns canais têm mais de 600 mil inscritos. E os youtubers usam o espaço apenas para mostrar a estrada, documentar parte da rotina, como é a pista, o engarrafamento, acidentes e etc. Nos vídeos, que costumam durar de 20 a 30 minutos, os motoristas vão conversando sozinhos com a câmera, que muitas vezes é fixa e só mostra o percurso. São reflexões sobre a vida, a profissão e até algumas dicas de pilotagem dos caminhões. É como um diário gravado em vídeo, sem muita interação além dos comentários do público na página. A impressão é que é uma maneira encontrada pelo motorista para se sentir menos solitário durante o caminho. E como funciona a interação com esse tipo de rede social, Juliana? Os vídeos mais populares são os que mostram acidentes de trânsito. Quem comenta normalmente deseja boa sorte na estrada ou que já passou pelo mesmo local. E a rotina dos caminhoneiros, onde que eles dormem, como se alimentam e como são as paradas. De toda forma, o amor pelas estradas acaba se equilibrando com a solidão. E todos os caminhoneiros procuram, de um jeito ou de outro, aliviar o sentimento enquanto percorrem o país, carregando todo tipo de carga essencial para o funcionamento e abastecimento do Brasil. Com tanta responsabilidade, muitas vezes deixam a própria saúde de lado. Mas a tecnologia, além de ajudar com a comunicação, pode dar uma mãozinha. Hoje em dia, o teleatendimento de psicólogos já é regulamentado e o caminhoneiro pode conversar com alguém por vídeo de qualquer lugar do país sempre que precisar. Infelizmente, a popularização dos mais diferentes meios de se comunicar também traz coisas ruins, como os grupos de WhatsApp que são recheados de fake news, vídeos e áudios sem autoria ou veracidade confirmada, o que dificulta a comunicação. Muito obrigada por escutar nosso podcast sobre a saúde mental dos caminhoneiros e como as redes sociais contribuem para tornar a rotina um pouquinho menos solitária. Meu nome é Larissa Alvarenga. Esteve conosco e apurou essa reportagem especial Juliana Contaifer, que também roteirizou ao lado de Ana Luísa Colman esse podcast produzido pelo Metrópolis. Gabriel Foster e Israel Souza criaram a sonoplastia, captaram o áudio e montaram o episódio. Caio Aires desenvolveu a linha visual do podcast. Juliana Garcês revisou o trabalho. Lilian Tarran, Priscila Borges, Otto Vale, Olivia Meirelles, Gui Primola e Pedro BD editaram o material. O Metrópolis é um portal de notícias com base no Distrito Federal. A vocação da equipe é apurar reportagens de fôlego que fortalecem a democracia e o desenvolvimento social. Atualmente é o 5º site mais acessado no país e já venceu os principais prêmios nacionais e internacionais de jornalismo. QFL